Toda história começa com o nascimento. Você não vai ouvir uma pessoa falando de sua vida intrauterina. Você não vai ouvir um relato de alguém dizendo: olha, quando eu estava no ventre da minha mãe, eu era agitado, eu não deixava minha mãe dormir. Não. Toda a nossa história, todo relato que fazemos de nós mesmos para alguém, sempre começa a partir do nosso nascimento. Por isso que existe uma data do nascimento, e não a data da concepção, no momento em que você foi gerado. Quando nós nascemos, começa ali então toda a trajetória. Tudo aquilo que os livros escrevem, tudo aquilo que você conta. Bem, e quando nós falamos de nascimento, quando uma família sabe que vai nascer um bebê, uma das grandes preocupações dos pais, normalmente, é o enxoval. Mas mais importante do que enxoval é o nome que nós daremos àquela criança. Se a escolha do nome nos dias atuais é algo que preocupa, imagina no Antigo Testamento, quando o nome predizia aquilo que o filho seria. O nome seria como um estigma, como uma marca daquilo que a criança carregaria para todos os dias de sua vida. Se o nome fosse bem escolhido, ok. Mas se o nome tivesse uma conotação pejorativa, essa criança provavelmente passaria seus dias ali com aquele peso. Porque afinal de contas, se antes falassem, por exemplo, o seu nome foi apagado da terra, queriam dizer que aquela pessoa havia morrido, mesmo em vida. Temos alguns nomes, por exemplo, que nenhum de nós provavelmente colocaria num filho. Lemuel, Yarim, Mefibosete, Mordecai, Lameque, Nabucodonosor. São nomes que nós consideramos estranhos. E para o povo judeu, este nome tem um significado. O que pode ser estranho para nós, para eles tem um significado. Então, nos tempos bíblicos, o nome também poderia definir o futuro daquele recém-nascido. Seu nome, por exemplo, Davi era o amado, querido, predileto. João, Deus é cheio de graça. Messias, o ungido. Quando lemos o livro de 1 Crônicas, nós vamos encontrar nos 9 primeiros capítulos a genealogia. Você encontrará de 500 a 600 nomes estranhos, porque lá nós temos a genealogia, Deus é cheio de graça. Mas o que me chama a atenção é que no capítulo do meu livro de 1 Crônicas, dos versos 9 e 10, nos 9 primeiros capítulos, a genealogia. Você encontrará de 500 a 600 nomes estranhos, porque lá nós temos a genealogia, Deus é cheio de graça. Mas o que me chama a atenção é que no capítulo do meu livro de 1 Crônicas, dos versos 9 e 10, nos 9 primeiros capítulos, a genealogia. Você encontrará de 500 a 600 nomes estranhos, porque lá nós temos a genealogia, Deus é cheio de graça. Mas o que me chama a atenção é que no capítulo do meu livro de 1 Crônicas, dos versos 9 e 10, nos 9 primeiros capítulos, a genealogia. Você encontra mãe, aquela que a Bíblia diz que não existe um amor maior do que o amor de mãe, somente o amor de Deus. Aquela que gerou e aquela que pariu aquele menino, coloca nele um peso, uma palavra, um nome, que diz: com muitas dores o dei à luz. Talvez ela tenha sofrido de dores de parto, talvez ela tenha falecido depois de alguns dias, talvez ela tenha gerado esse filho sozinha. A Bíblia não fala nada de Jabes, além desses 2 versículos, 9 e 10, e não dá muitas mais informações ou referências. Mas ele diz algo importante. O nome de Jabes significa aquele que me deu muitas dores
assim que eu tive. Ou então, Jabes em hebraico significa dor. Então, numa tradução mais literal, nós podemos dizer que Jabes era aquele que causava dor, ou que ainda causaria dor. Também significa sequidão, deserto, dificuldade, sofrimento. Quem aqui gostaria de colocar a partir de agora no nome de uma criança de Jabes? Dificilmente você colocaria, porque sabe que sobre este nome haveria um peso. Imagina aquela criança quando nasceu. Imagina quando a família perguntou qual o nome do seu filho. Ela disse: o meu filho se chama Jabes. E eles sabiam o significado. Imagina na comunidade, nos vizinhos. Imagina aquela criança onde estudava, o bullying que ela já sofria. Embora essa palavra seja nova, isso já acontecia. Você, aquele que causa dor, aquele que traz sofrimento, você eu não quero como amigo. Você eu não quero como companheiro. Você eu não quero que ande com meu filho. Porque sobre você existe uma maldição e uma palavra. Jabes teve que enfrentar tudo isso a partir do momento em que ele nasceu. Na sua concepção, na sua infância, na sua adolescência, na sua fase adulta. E quantas vezes, quando você foi gerado, ou nos primeiros anos de sua vida, ou até hoje, você sempre ouve alguém falar algo sobre você. E normalmente quando se fala, se menciona um nome. Quantas vezes nos decepcionamos quando ouvimos alguém falar algo de nós? Jabes, mais do que falar dele, o seu nome era uma carteirinha de acusação contra ele. Era algo documentado. Jabes era aquele que causava dor. Não era um comentário. Era uma condenação. Mas diz a palavra de Deus que Jabes era o mais ilustre dos seus irmãos. Quando ele diz que Jabes era o mais ilustre, talvez o autor, possivelmente Esdras, tenha dito: Deus revelou ao meu coração que apesar do nome dele ser Jabes, ele era considerado ilustre na sua família. Eu não sei se pelos irmãos ou se pelo próprio Deus, assim como foi com Davi. Chegou o profeta para ungir o rei. Todos os filhos foram trazidos. E o profeta pergunta: mas você tem mais algum filho? Ah, tenho, mas é Davi, ele está cuidando de ovelhas. Mas traga Davi. E quando Davi foi trazido, o Senhor falou ao profeta: é este aqui que você vai ungir a rei. Talvez Jabes tenha sido considerado mais ilustre que os seus irmãos para o Senhor. Mas diz a palavra de Deus que Jabes fez algo que chamou a atenção do Senhor. Jabes teve uma atitude que tocou o coração do Senhor. Eu não sei qual é a tua história, mas só existem duas pessoas que podem mudar a tua história. Uma é Deus e a outra é você. E Jabes teve uma atitude. E a palavra de Deus vai dizer: e Jabes, ele invocou o Deus de Israel. Foi a primeira atitude de Jabes. Jabes não ficou preso naquele estigma. Jabes não ficou preso no seu passado. Jabes não ficou preso nas condenações, naquilo que falavam, naquilo que haviam predito sobre o futuro dele. Não, Jabes conhecia o Deus de Israel. Ele conhecia o Deus dos seus antepassados. Ele tinha ouvido falar de um Deus que abriu o mar vermelho. Ele ouviu falar de um Deus que tirou o povo do Egito e trouxe para Canaã. E diz a palavra de Deus que Jabes invocou o Deus de Israel. Talvez ninguém quisesse falar com ele. Talvez ninguém quisesse se comunicar. Talvez ninguém quisesse Jabes na sua casa. Mas ele sabia que existia um Deus que estava com os ouvidos atentos, prontos para ouvir a invocação dele. E Jabes invocou ao Senhor. E invocar significa bradar, clamar, gritar, invocar uma pessoa, chamar uma pessoa pelo nome. Diferente de orar. Invocar é chamar audivelmente pelo nome de alguém. Embora a sua oração seja silenciosa, o invocar precisa ser audível. E eu te pergunto: você tem invocado o nome do Senhor Jesus? A palavra de Deus diz que se invocarmos o nome do Senhor Jesus, nós seremos salvos, porque neste nome tem poder.
Este nome tem poder. Atos 4:12 diz: e em nenhum outro, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Invocar o nome do Senhor é uma prática que vem desde o Novo Testamento, ali a partir do Pentecostes. Diz a palavra de Deus que Estevão invocava o nome do Senhor, mesmo enquanto estava sendo apedrejado, Atos 7:59. E também diz que Gênesis 4:26, que Sete, quando seu filho nasceu, também invocou o nome do Senhor. Então de Gênesis já começa o povo a invocar o nome do Senhor. Talvez esquecida pelos cristãos. Terceiro, diz isto. Vamos ler juntos? Independente da família na qual nasceu, das circunstâncias de seu nascimento, Deus preparou a jornada antes de sua visão. Seu nascimento não foi acidental. Você tem um propósito específico para cumprir durante os ciclos. Independente da família que você nasceu e das circunstâncias nas quais você foi gerado. Seus pais podem dizer que foi um acidente. Eu quero dizer que para Deus não existe acidente, o que existe é propósito. Não importa de que maneira, mas existe um propósito da tua existência. E Jabes sabia que existia um propósito da existência dele maior do que a carga que havia naquele nome. E a palavra de Deus então diz que Jabes invocou o nome do Senhor. E a segunda lição que eu aprendo com isso é que, mais do que invocar o nome do Senhor, é que nós devemos ser específicos naquilo que invocamos. A palavra de Deus diz que Jabes, 1 Crônicas 4:10a, diz assim: ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Numa outra tradução, abençoa-me e aumenta as minhas terras. E numa outra tradução, se me abençoares muitíssimo e meus termos ampliares. Note, nas diferentes traduções que lemos, em todas elas algo fica muito claro: a grandeza daquilo que Jabes estava pedindo. Aumenta, muitíssimo, muitas. Sabe por quê? Porque a visão de Jabes não era limitada, ele tinha uma visão ampliada daquilo que ele queria. Quando no contexto bíblico pedimos a bênção de Deus, significa que precisamos que Ele nos conceda o seu favor sobrenatural, algo impossível de você realizar sozinho. Jabes sabia que ele não ia conseguir sozinho fazer aquilo que ele estava pedindo, por isso ele invocou o nome do Senhor. Existe algo na sua vida, meu amado, minha amada, que você necessite que Deus faça, algo que você não consegue, algo que você tentou e fracassou. Eu quero te dizer nesta noite, o Deus de Israel está aqui neste lugar, pronto para ouvir você dizer: faça, Senhor, algo sobrenatural na minha vida. Aleluia! Ele tinha uma certeza profunda no coração dele, que aquilo que ele almejava era grande demais para alcançar sem o poder de Deus. Jabes sabia que ele não daria conta de conseguir aquilo. Ele queria um milagre, onde somente intervenção divina poderia mudar aquela realidade. Ele sabia aquilo que ele carregava, aquela marca que ele carregava, aquela condenação que estava sobre ele. Ele sabia, ele tinha noção. E ele dizia: Deus, se os meus pais não puderam fazer nada por mim, se os meus irmãos não puderam fazer nada por mim, eu só tenho uma saída. E a saída está, como diz Salmo 121:1. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Jabes invocou o Senhor. E mais do que isto, ele sabia o que pedir. E ele pediu: me alargues as fronteiras. E o que é alargar as fronteiras, pastora Rose? Significa mais que conquistar terras ou só ter recursos. Alargar as fronteiras é ter mais influência, maior influência, ir mais longe. E junto com isso,
vem a responsabilidade, inclusive com o reino de Deus e com aqueles que nos cercam através de atos de bondade e generosidade. Jabes queria mais de Deus. Jabes queria mais terras. Jabes, diz a palavra de Deus, que ele queria muitíssimo mais de Deus sobre aquilo que ele queria. Era muito mais do que muito. Era muitíssimo. Jabes estava falando de um lugar que pertencia a alguém, onde existia espaço para crescer. Na época de Jabes, irmãos, a história israelita mais recente incluía a conquista de Canaã por Josué, e quando a terra prometida foi repartida entre as tribos. Como nos dias atuais, se fôssemos traduzir esta oração, talvez um vendedor dissesse: Senhor, dá-me muitíssimos clientes novos. Senhor, permita que eu venda muitas peças. Senhor, se fosse um fazendeiro, aumenta as minhas terras, aumenta o meu gado. Se fosse um negócio, se fosse uma esposa, uma mãe diria: Senhor, abençoa a minha família, melhora os meus relacionamentos familiares, multiplica para a tua glória e a tua influência em meu lar. O que você quer que o Senhor aumente hoje? O que você quer que o Senhor aumente hoje? O amor, a paciência, os recursos? O que você quer que o Senhor aumente hoje? Que Ele te ensine a ganhar mais dinheiro? Que Ele te ensine a ser próspero? Que Ele te ensine a administrar os seus bens? Que Ele te dê uma casa? Que Ele te dê uma terra? O que você quer que o Senhor faça hoje na tua vida? Durante esta semana, uma pessoa disse que estava orando por mim e que o Senhor lhe deu uma palavra, e essa palavra seria a oração de Jabes, desse que nós estamos falando. E quando ele começou a ler a oração de Jabes, ele pediu para que eu lesse. Eu parei e disse: eu não consigo fazer essa oração. E ele dizia: por que você não consegue? Você vai ver que um dos fatores limitantes para que eu não fizesse essa oração até aquele dia, talvez seja o seu fator limitante. Quando eu te pergunto o que você quer que o Senhor faça para você hoje, por você hoje, o que você quer que o Senhor te dê hoje, aonde você quer que o Senhor te abençoe, aonde você quer ver a grandeza que só Deus pode te dar, se eu fosse você, diria: glória a Deus, eu já faria o teu pedido. Porque o mesmo Deus que fez milagres na vida de Jabes continua presente, está aqui nesta noite. É o mesmo Espírito. Talvez você tenha que fazer esta oração. Ó Deus, eu te peço que amplie minhas oportunidades e o meu impacto, de tal maneira que eu possa alcançar mais vidas para a tua glória. Permita-me fazer mais de ti, permita-me fazer mais para ti. Deus, eu te peço, amplie as minhas oportunidades e o meu impacto, de tal maneira que eu possa alcançar mais vidas para a tua glória. Permita-me fazer mais para ti. Jabes não permitiu que o passado dele condenasse o seu futuro. Ele se abriu para receber de tudo que o Pai Celestial tinha para lhe dar por herança. Precisamos ser mais específicos. Conta uma história que João morreu. Chegando no céu, Pedro estava lá esperando por ele. E Pedro então levou João para conhecer o céu e todos os lugares. E de repente João se depara com um galpão muito grande, onde não haviam janelas e apenas uma porta. Então João diz para Pedro: eu quero entrar. Ele diz: não, deixe isso para depois. Vamos conhecer as ruas de ouro, os muros de jaspe. Vamos continuar passeando. Mas João ficou incomodado, ele queria saber o que tinha dentro daquele galpão. Então, num desvio de olhar de Pedro, João entrou naquele galpão e se deparou com uma prateleira cheia de caixas como esta que está aqui na tua ilustração, cheia de presentes. E o que ele notou e que chamou a atenção é que em cada caixa de presente, em cada prateleira, haviam nomes. E João então pergunta para Pedro: será que dentro dessas caixas existe alguma caixa com meu nome? E Pedro balançou a cabeça tristemente e disse: com certeza existem caixas no teu nome. Então João rapidamente correu e procurou uma prateleira com a letra J, e procurou ali encontrar o seu nome, e encontrou muitas caixas com o nome de João. E ele então perguntou: o que seriam estes presentes com meu nome?
Pedro então responde: nada tens, porque não sabeis pedir. Estes são os presentes que Deus havia preparado para você, mas porque você não pediu, Ele não pôde te entregar. Tiago 2:4. Nada tendes, porque não sabeis pedir. Seja específico ao fazer o seu pedido. E por que não fazemos? Pregamos que o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. Pregamos que o nosso Deus é o Deus da prosperidade, que o nosso Deus, Ele é rico, Ele é rei, Ele é Senhor, Ele é poderoso, Ele é o Criador de todas as coisas. Quando nada havia, Ele já profetizou, liberou palavra, e através do poder da palavra, tudo foi criado. Profetizamos que Ele tem o poder de ressuscitar mortos, de curar, de sarar, de multiplicar. Pregamos que Ele multiplica pães e peixes, azeite, farinha. Por que então não oramos e pedimos para que o Senhor nos dê muitíssimo de algo que Ele, que tem o poder, pode dar? Primeiro, um dos impedimentos porque muitos não recebem é porque talvez sejam pessimistas demais, olhem demais para o passado. Talvez você entrou aqui hoje achando que o seu nome, a sua família, o seu passado, sua falta de estudo, seus fracassos já te tenham condenado a esta vida que você tem, e que isso seja o teu fim. Escassez, vergonha e limites. Talvez você se sinta culpado ou acusado por escolhas erradas que você tenha feito, pelo seu saldo bancário, pelas suas dívidas. Talvez você esteja dizendo: este é o meu limite, não tem nada que possa mudar essa situação. Talvez você diga: a responsabilidade é de Deus. Se Ele quiser me dar, Ele me dá. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Eu já sou cristão e eu já sei disso. E aí eu te pergunto: e aquela palavra que diz que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e o que desligardes na terra será desligado nos céus? Essa palavra contradiz se você pensa que é Deus quem faz tudo sozinho. Porque se você não tiver atitudes de fé na terra, você não acionará aquilo que está nos céus. Por isso que diz que ligamos na terra e o céu manifesta aquilo que nós geramos no mundo espiritual. Porque muitos não recebem, aí é onde eu me encaixo. E talvez muitos daqueles que estão aqui, devido à religiosidade, você acha que você já se libertou dela, como aquele cachorro se sacode e acha que todas as pulgas pularam, e quando ele menos espera, ele começa a se coçar de novo. Isso acontece quando nós temos a religiosidade impregnada em nós. A religiosidade te faz se sentir devedor a Deus. É como se você tivesse um extrato bancário na sua mão. De um lado você tem os depósitos e do outro lado você tem os saques. E quando você olha para aquele extrato, você diz: eu já recebi demais perto daquilo que eu fiz. Eu já tenho muito mais do que eu esperava perto daquilo que um dia eu esperei ter. Eu sou devedor. Talvez você diga que você não deve esperar, ou muito menos pedir que Deus faça alguma coisa, ou deposite alguma bênção em sua conta. Afinal, você já recebeu o suficiente. Suficiente para quem? Suficiente para o quê? Nesse mundo que nós vivemos hoje, ele é um mundo que precisa de recursos materiais para que você faça as coisas que precisam ser feitas. Ainda não fomos arrebatados, ainda não estamos naquele lugar onde não precisaremos mais fazer nada, porque Deus nos dará tudo o que necessitamos. Depois de Gênesis, depois que Adão e Eva pecaram e foram destituídos da glória de Deus, hoje, se você precisar de algo, você vai ter que trabalhar para ter. E se você parir, você terá dores de parto. A palavra de Deus diz que esta foi a condenação
não está interessado em quanto você tem no seu bolso. Deus está interessado no seu coração. Se no teu coração você tiver gratidão, generosidade e temor a Deus, é Ele que te dê muitíssimo, porque Ele sabe que você não vai se corromper. E tudo aquilo que vier nas tuas mãos, você vai abençoar todos aqueles que estiverem perto de você. Então não permita mais que o diabo roube aquilo que Deus já tem preparado para liberar sobre a tua vida. O problema não é o que você tem, o problema é o que você não entrega, o problema não é o quanto você ganha, o problema está em quanto você não divide. O problema não é quanto nós temos, irmãos. O problema está em querer só para nós, só para nós e só para nós. Quem nos dera tem um ter muitíssimo para comprar um ônibus e andar nos bairros de periferia, lotar de pessoas e trazer para este lugar. Quem nos dera ter dinheiro para construir uma clínica de recuperação e pegar aqueles que moram nas ruas e querem tratamento, mas não encontram lugares sérios onde eles não tenham que pagar nada e nem vender saquinhos de lixo no meio da rua. Precisa de recurso. E é isso que o diabo faz. Ele nos faz nos sentirmos espirituais demais para pedir tanto para Deus. Síndrome do filho que não saiu de casa. Tinha tudo, mas achava que não tinha nada. Paternidade deformada. Pensando essa semana naquilo que eu ouvia dos meus pais quando eu era criança, eu me lembrei que uma das frases que eu ouvia muito é: para que você quer mais? Você já tem gente que tem menos que você. Por que você quer? Você já tem um sapato, tá bom. Para que você quer mais? Só tem 2 pés. Para que você quer mais? Você já tem onde morar. Para que você quer mais? Quantas vezes você já disse isso? Eu não preciso de mais nada, eu já tenho onde morar, já tenho um carro, minha família vai tudo bem, eu não preciso de mais. Talvez você não precise de mais, mas existe alguém que precise. E se você tiver, você pode dar, porque o teu coração não vai estar no dinheiro. O poder para a resposta não está em quem ora, mas em Deus que nos ouve. Jabes não ficou olhando para ele, para o nome dele, para a história dele, para o passado dele, para as condições dele. Ele sabia que a resposta não estava nele, estava em Deus, naquele que ouvia a oração dele. O autor Bruce Wilkinson diz assim: a liberalidade de Deus é limitada somente por nós, não por seus recursos, poder ou disposição de dar. Quem limita a ação de Deus somos nós. Quem limita a liberalidade de Deus somos nós. Por quê? Porque pedimos mal ou não sabemos pedir. Terceiro ponto que eu aprendo com Jabes é que ele tinha uma confiança total em Deus. E ele diz, 1 Crônicas 4:10, que a tua mão esteja comigo e guarda-me dos males e livra-me das dores. Todos nós passamos por situações e momentos onde precisamos que Deus nos socorra ou nos resgate. Seja da tristeza, do medo, da dor do luto, da escassez. Podemos invocar ao Deus de Israel e entregar a Ele o que nos preocupa e pedir seu livramento. Se existe algo que somente Deus pode fazer e trazer, é paz, satisfação e segurança. Jabes disse: olha, Senhor, aumenta muitíssimo, me abençoa, aumenta muitíssimo as minhas terras. E mais do que isso, que a tua mão esteja comigo, me guarda e me livra dos dores. Jabes, nesse momento, ele também estava pedindo para que Deus o livrasse dele mesmo, para que o coração dele não ficasse enraizado naquilo que ele tinha. Porque o mal de tudo é o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, é o apego a ele. Jabes queria, através desta oração, garantir que assim como o Senhor esteve com Moisés e com seu povo, quando eles passaram ali por aquele mar com os pés enxutos, no Rio Jordão, o Senhor continuaria com a sua mão estendida sobre ele. Isso está em Josué 4:24. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do forte, o Senhor é forte.
a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Diz a palavra de Deus, já estamos encerrando, que Deus respondeu à oração do Jabes. Você crê que Ele pode responder a sua oração nessa noite? Vou perguntar de novo, porque eu acho que muitos não ouviram. Você crê que Deus pode responder a tua oração nesta noite, na mesma proporção do que Ele fez na vida de Jabes? A palavra de Deus diz: e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Que me abençoes, que aumente muitíssimo as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, que me guardes de males e que me livre das dores. Você precisa de mais alguma coisa além disso? Ser abençoado, ter uma influência maior, que a mão do Todo-Poderoso esteja sobre você, te guardando de você mesmo, dos males e das dores. Sabe por que Ele fará isto? Se você crer, invocar o nome dEle e pedir, tudo isto converge nesta frase: Deus responde a sua oração para que você seja a resposta dEle para outros. Deus responde a sua oração para que você seja a resposta dEle para outros. Semana passada eu estava numa clínica. Enquanto eu estava sendo submetida ao tratamento, Deus me disse: você vai fazer um pix para ela, pagando aquilo que ela está fazendo, e vai fazer um valor a mais. E eu vou te dizer o valor. Ele me disse: na hora de pagar aquela pessoa que eu não conheci naquele momento, eu fiz o pix e disse para ela: olha, não me pergunte por quê, mas eu só obedeço ordem. E aquele que me disse para fazer, eu obedeço e respeito. Está aqui o depósito. Ela falou: o que é isso? Eu falei: Deus mandou te dar. E ela dizia: não, relutou, chorou. Eu disse: não me impeça de te abençoar, porque aquele que mandou dar, Ele é o dono de todas as coisas que eu tenho. Então ela me abraçou e começou a chorar e disse: você não sabe a oração que eu fiz esta manhã antes de vir para o meu trabalho. E eu disse para ela: eu não sei, mas quem ouviu a tua oração respondeu. Quantos aqui querem ser a resposta de Deus para a vida de alguém? Em todas as áreas: material, espiritual, emocional, todas as áreas. Não pense que você esteja com seus dias ocupados demais. Peça também um ministério exponencial maior, mais relevante, mais frutífero e impactante. Em todas as áreas onde fizermos esta oração com fé, as oportunidades irão crescer. A nossa capacidade e os recursos sobrenaturais também virão. Você existe por um propósito. Você não é o fruto do acaso. Você está aqui nesta noite porque Deus te trouxe para dizer que Ele tem muitíssimo mais para te dar e fazer através de você. Ele quer trabalhar através de você, jamais por você ou no teu lugar. Deus trabalha através de pessoas comuns, que acreditam num Deus sobrenatural, que trabalha através delas. Se coloque de pé. Aleluia. Nós vamos fazer a oração de Jabes. Você vai fazer se você acreditar nela. Não é uma ladainha, não é uma repetição, não é uma reza, é uma oração pronta. Não é um santinho que você carrega na tua carteira. Não é uma nota de dólar que você coloca achando que aquilo vai fazer você enriquecer e prosperar. Não. Também não é uma Bíblia aberta no Salmos 91 na cabeceira da sua cama, achando que pelo fato da Bíblia estar aberta, você não lê, você não medita na palavra e não tem relacionamento com Deus, você está protegido. Não. Também não é uma espada do tal São Jorge, que você acha que ele é guerreiro e que vai guerrear por você. Não é. Porque isso é lenda. Isso é a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem o poder para quebrar, cortar, desfazer toda obra contrária. A palavra de Deus tem o poder de mudar a história, de romper divisas. A palavra de Deus tem o poder de abrir o mar vermelho. A palavra de Deus. O mesmo Deus que agiu em Gênesis, o mesmo Deus que abriu no Êxodo, o mesmo Deus
seus olhos, eu falo e vocês repetem. Vamos fazer diferente. Todos juntos vamos orar. Com autoridade. Como pessoas corajosas. Como aqueles que não têm medo. E se tem medo, vai com medo mesmo. Se não tem coragem, vai sem coragem mesmo. Mas não deixa de ir. Só acredite na palavra de Deus. Só acredite naquilo que o Senhor me trouxe hoje para liberar sobre a tua vida. Porque eu comecei a fazer esta oração e eu disse: nunca mais o inimigo colocará limites sobre o que Deus tem na minha vida. Porque se ele continuar fazendo, eu também vou fazer a minha parte. O meu coração não será corrompido por nada deste mundo, mas eu quero ter muito para abençoar muitos. E através disso, muitos conhecerem quem é o Deus que eu sirvo.